Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Deus abençoe a todos vocês que me acompanham todo dia de manhã aqui no Café com Boa Notícia. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar em nome de Jesus. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé do missionário R.R. Soares. E a nossa igreja está localizada no centro de Fortaleza, em nome de Jesus Cristo. Tem muita coisa boa, grandes milagres acontecendo aqui. E nessa programação, nós temos a oportunidade de falar da palavra de Deus. E algo que, com certeza, vai direcionar a sua vida para o melhor de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe abundantemente. Essa quarta-feira é quarta-feira da família, a minha família, no altar de Deus. Isso mesmo, nós estaremos, meu irmão, buscando o poder de Deus, colocando a nossa família no altar de Deus. Mas antes, vamos orar. Pai, poder de Deus, unção de Deus. Eu oro, uno a minha fé com essa pessoa que está, meu Deus, agora na sua casa, meu Deus, indo, meu Deus, no trabalho, com a sua família, tomando o seu café, mas essa pessoa para tudo para falar contigo. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor, meu Deus, é digno de toda honra, digno de toda glória. E eu tenho uma certeza absoluta que essa pessoa está sendo agora visitada, meu Pai, para ser livre dessa dor, dessa enfermidade, dessa doença, desse mal-estar, dessa, meu Pai, dessa depressão, dessa ansiedade. Toca agora, em nome de Jesus, Pai. Faz o teu milagre para que o teu nome seja glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Diferente dos outros dias, né? Nós tomamos sempre o café da manhã. Eu vou pegar só... Agora, hoje eu vou tomar só água. Traz aqui a água. Traz a água aí. Em nome de Jesus. Pastor, o senhor vai tomar água? E cadê o café? Eu estou esperando aqui tomar o café com o senhor. Hoje vai ser água, porque hoje eu estou numa fé, estou numa consagração por sua vida em nome de Jesus, pelas pessoas que me assistem em nome de Jesus Cristo. Então hoje vai ser uma água. Vamos tomar água? Glória a Deus. Diga, Deus, obrigado, Senhor. Isso. Vai tomando água, já está abençoado, consagrado. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Beba da água. É como se eu estivesse tomando o café com vocês. Pastor, hoje nós estamos nessa fé, nessa consagração, para abençoar você. Nós vamos orar em prol da sua família hoje. Nós vamos colocar a fotografia. Você prepara agora numa folha 4, coloca a fotografia da sua família, nós vamos colocar em cima do altar. E em cima deste altar, pode colocar aí em nome de Jesus, em cima deste altar, nesse lugar de adoração, que nós vamos colocar nossa casa, nossa família, buscar pelos nossos, em nome de Jesus, declarar vitória, bênção, salvação, transformação de vida em nome de Jesus. Eu te espero, hein? Ainda hoje, daqui a pouco, às 7 horas da manhã, eu estarei em cima desse altar te abençoando em nome de Jesus. 7, 9, meio-dia, às 3 horas da tarde e também às 19 horas em nome de Jesus, tá? A nossa igreja fica na rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Você não pode perder, meu irmão. Está aqui no centro de Fortaleza, muito bem localizada a nossa igreja, a Igreja da Graça, meu irmão, onde tem tantos milagres. Falar em milagres, vou mostrar para vocês aqui milagres e como é fácil chegar em nome de Jesus. Vamos lá. Bom dia, pastor. Bom dia. Mateus. Mateus, o que Deus fez? Desde sexta-feira eu estava com muita dor de cabeça, pastor. E agora, depois da oração... Aleluia, estava esperando confirmar, estava até procurando a dor, não achou. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. E a serva de Deus, o que Deus fez? Bom dia, pastor. Bom dia. O senhor falou muita coisa que eu estou sentindo, um pouquinho, né? Fui até o médico e ele falou algumas coisas, mas hoje eu tomo posse, né? Da minha bênção, creio que Deus já restaurou a minha saúde. Amém. É essa certeza que hoje eu tive. Sim. E glória a Deus, eu creio que todo o mal já saiu, né? Amém. Vamos aplaudir Jesus. O que Deus fez, serva de Deus? Bom dia. Dores nas pernas. Hoje eu amanheci que não podia nem me levantar.
E agora? Aí fiz uns exercícios, eu digo, eu vou para a igreja. Lá é o lugar que eu vou ser curada. E agora? E eu agora estou bem, graças Dá a até Deus. para jogar bola agora. Já. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Obrigada. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Fome, miséria, violência, pandemia, guerras. São muitos os sinais do fim, mas as pessoas vêm ignorando os avisos de Deus. O tempo está se esgotando e são muitos os que estão afastados da presença de Deus. Com a pandemia, foram se esfriando e quando deram por si, estavam fracos, desanimados e não conseguiam voltar aos caminhos da fé. Hoje vão na escola, supermercado, banco, vivem uma vida normal, mas não conseguiram voltar para a igreja. A busca em casa já não existe mais e não se preocupam com a salvação. Segundo a Organização das Nações Unidas, morrem no mundo cerca de 102 pessoas por minuto. Peguei pra fora, mulher. Agora é sério, quer casar comigo. Fiz isso Uma expressão muito usada é nunca é tarde demais. Esse é o maior erro que alguém pode cometer. O ser humano se engana achando que tem muito tempo pela frente. Vivem como se fossem imortais. Pensam que podem decidir o amanhã até descobrir que ele não existirá mais. A morte vem quando você menos espera. Ela é implacável e não deixa tempo para corrigir os erros. E tem pego muitos de surpresa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Uma das estratégias do mal para afastar o ser humano de Deus está na palma da mão. O celular vem ganhando espaço, dividindo lares. As pessoas passam horas nas redes sociais. Não tem tempo para a família. Não tem tempo para Deus. Temos visto todos os dias os sinais do fim. Não ignore. Volte antes que seja tarde demais. É exatamente isso que está acontecendo no mundo, onde pessoas estão desligadas de Deus, estão
distantes do Senhor. Pastor, e o que eu faço? Você tem que olhar para a palavra. Já deixei aberto aqui Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. A palavra de Deus, aqui é o próprio Jesus ensinando para os seus discípulos. Vamos lá, vamos para a palavra, ó. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha só, preste bastante atenção no que a Bíblia está dizendo aqui. Olha a pergunta dos discípulos. Vamos lá, vamos versículo 4. A Bíblia fala assim: e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olha para o pastor aqui, presta atenção no que eu vou falar. A primeira coisa que o Senhor Jesus falou aqui é o nosso Deus dizendo assim, ó, toma muito cuidado para não ser enganado. Mas às vezes nós temos esse medo de ser enganado por terceiros. Mas você tem que tomar cuidado para não ser enganado com as suas vontades, os seus desejos. Cuidado para você não ser ludibriado com os seus sentimentos. Quando você é uma pessoa sentimental, quando você é uma pessoa, irmão, que não tem um controle dos seus sentimentos, você é facilmente enganado. Não só pelas suas vontades, mas também por outras pessoas. O nosso Deus está dizendo assim, ó, tenha cautela. O nosso Deus, ele sempre vai ensinar você a ter uma vigilância com os seus sentimentos, com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Na reportagem fala muito do celular, né? Das coisas que apresentam para você. Pode ter certeza que o diabo, o nosso adversário, o adversário das nossas almas, ele usa também esse aparelho para afastar pessoas dentro da casa. Famílias estão sendo dispersas, afastadas, por causa de conteúdos. E às vezes você está se enganando. Mas o nosso Deus está dizendo aqui, ó, volta aqui, traz aqui, Isaac, para mim, isso, ó. Jesus respondeu disso, ó, acautelai-vos. Versículo 5, por favor. Versículo 5 diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A verdade é que muitos, meu irmão, usam o nome do Senhor em vão. Muitos, meu irmão, vêm até no nome do Senhor, mas vão enganar muitos. É por isso que você precisa ter essa comunhão com Deus direta. É por isso que você não tem que terceirizar a sua comunhão com Deus. Quando uma pessoa terceiriza, como pastor, o que é terceirizar? É quando você paga alguém ou quando você contrata alguém para fazer um serviço que você não quer fazer. Então olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Vai vir muitos enganando, mas porque as pessoas, elas terceirizam, elas buscam uma vida com Deus através de outra pessoa. Não, meu irmão, o nosso Deus, você tem livre acesso com o Deus Todo-Poderoso. Você tem livre acesso com aquele que foi para a cruz por você. Então creia nisso em nome de Jesus. Versículo 6 diz assim, ó, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O que está acontecendo? Se você olhar agora o que está acontecendo nas notícias sobre o ataque de Israel no Irã e aquela guerra, meu irmão, a Bíblia está dizendo aqui, ó, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Guerra, nós estamos se caminhar agora, vai para a Terceira Guerra Mundial. Já tem guerra no mundo há muito tempo. Rumor de guerra já tem há muito tempo. E o nosso Deus está dizendo o seguinte, ó, que ainda não é o fim. Mas não quer dizer que você tem que viver uma vida com Deus separado, desleixado, sem compromisso com Deus. Vou me aproximar aqui de vocês, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Olha o que está acontecendo no mundo. E olha como é que está a sua vida com Deus. Talvez é um recado para pessoas que estão afastadas. O que aconteceu para você estar tão longe do Pai? O que aconteceu para você estar tão distante de Deus? O nosso Deus está usando essa programação agora para abrir os teus olhos. Meu irmão, o nosso Deus está mostrando aqui a veracidade, a verdade da palavra de Deus. Tudo que está acontecendo aqui, que Jesus falou que ia acontecer, está acontecendo hoje.
E hoje é uma grande oportunidade de você abrir os seus olhos e falar assim: Senhor, eu vou voltar para a tua casa, eu vou buscar a tua presença, eu vou buscar e eu vou de volta para os teus pés. É isso que o nosso Deus quer. Irmão que está me assistindo agora, a Bíblia diz mais, coloca por favor, pode colocar em tela cheia, coloca em tela cheia. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8, por favor. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então o nosso Deus está mostrando, e o nosso Senhor Jesus está apontando a volta dele, e tem muitos que estão dormindo. Então talvez você está gastando muito tempo na frente de um celular, você gasta muito tempo brigando, você gasta, meu irmão, muito tempo fazendo qualquer outra coisa, mas aquilo que meu amigo, você não deveria largar e se apegar mais é a presença de Deus. E o nosso Deus está usando essa programação para te chamar, volta, você que está afastado, você que está distante de Deus. Pastor, a minha vida está toda destruída, porque eu sei que o resultado disso é minha desobediência a Deus. Abre os teus olhos, meu irmão, abre os teus olhos, minha irmã, e volta para os braços do Pai, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Hoje eu estarei orando, buscando a Deus em prol da sua casa, da sua família, nosso bem maior. Enquanto as coisas desse mundo separam a família, nós, meu irmão, na presença de Deus, na casa de Deus, oramos para a família se unir. Se unir, pastor, para quê? Se unir para servir a Deus é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Vem buscar, vem clamar pela sua casa, vem buscar pela sua família. Hoje, 7, 9, meio-dia, 3 da tarde e também às 19 horas. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Vou deixar aqui o telefone, 968, coloca por favor aqui, deixa grande aqui, isso, coloca grande aqui, ó, 98675-7493, 98675-7493. Pastor, eu sou de longe, não tem como eu estar em Fortaleza hoje, mas eu quero essa oração em prol da minha casa. Manda a fotografia da sua casa, pode mandar pelo WhatsApp. Manda, nós vamos imprimir aqui e vou colocar em cima desse altar. E Deus vai fazer milagre em nome de Jesus. Vamos lá para o propósito de quarta-feira, a minha família em cima do altar. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Glória a Deus, aleluia. Você viu aí? O que vai acontecer hoje na nossa igreja é dia de buscar pela família. Vem buscar pela sua casa, vem receber a oração da fé em prol da sua família. A minha família é essa, eu vou mostrar para vocês. Essa é a minha casa, essa é a fotografia da minha casa. Essa é a minha esposa e as minhas 2 filhas em nome de Jesus. Essa foto vai ficar em nome de Jesus no altar. Vou estar ali clamando, buscando a Deus, apresentando a minha casa no altar de Deus. É isso que eu quero que você faça isso. Pega lá uma fotografia, isso, vai lá, imprime, coloca numa folha A4, traz para a nossa igreja, Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Você vai ficar agora com a novela da vida real. Vamos lá. Eu trabalhava no hotel Camareira, o gerente do hotel falou assim para mim: olha, amanhã o Herr Soares está aí, você vai comigo? Ele viu que eu tinha muita dor no ombro, que eu falava para ele, mas eu não reclamava, né? Mas falava para ele, olha, chegava de tarde, eu disse, olha aqui, não tô aguentando de dor no ombro, falei para ele, né? E eu tomava remédio pro ombro. Mas depois eu falei, não dá para me ficar tomando essa remédiada, que estava fazendo mal pro meu estômago, né? Ela fez, né, há alguns anos atrás, bastante tempo, uma cirurgia, né, na clavícula para tirar um cisto.
E ela se recuperou ali dessa cirurgia, mas ela ficou com a sequela de que ela não conseguia erguer o braço, não conseguia se movimentar tanto, né? A parte ali do ombro, tinha dificuldade para trabalhar, que o trabalho dela era mais pesado, né? Então incomodava bastante ela nessa parte. Vamos lá ver, você vai conhecer o R.A. Soares, você vai gostar. Ele pegou, né? E outro, se você tiver algum problema, alguma coisa de feita, você vai, se precisar, você vai ter que cair lá. Você não tem medo? Eu falei assim, não, eu vou no poder de Deus, se Deus quiser, Ele vai me dar cura. Eu quero ir conhecer esse R.A. Soares. Foi que eu conheci ele em 2017. Cheguei lá também, ganhei a benção. Porque quando eu vim embora, no outro dia a gente foi arrumar a cama lá, não tinha dor no braço. Aí eu falei, que benção. Eu falei pra ele, olha aqui, ó. R.A. Soares foi uma benção na minha vida. Depois que eu fui curada do ombro, eu fui pra igreja, eu fui pra Igreja da Graça. Aí se tornei membro lá. O problema do joelho apareceu quando eu fui para uns 5, 6 meses antes de ir pra Igreja da Graça, que eu já estava fazendo a fisioterapia. Eu tinha no joelho, eles falavam que podia ser uma cartilagem, falta de cartilagem, que estava ressecando o osso, né? Mandou eu fazer uma fisioterapia. Eu fiz 10 sessões, aí ele ainda estava doendo, não melhorava a dor. Parece que a fisioterapia estava sendo pior. Eu ia marcar outra sessão de novo. Aí, porque eles dão um papel pra gente, né? Eu peguei e abandonei a sessão. Eu estava sofrendo uns 5 anos já do joelho. O quadro da Maria Rosa foi evoluindo ao ponto dela não conseguir levantar o joelho para trocar os passos durante uma caminhada. Tinha bastante dificuldade para andar certinho, né? Ela caminhava até com a perna um pouco torta. Eu caminhava bem devagarzinho. Depois do trabalho, ela passava o resto do dia sentindo dor, né? Não podia fazer nenhum tipo de esforço. Aí quando eu ouvi o R.A. Soares, que vinha na igreja aqui em Curitiba, na Graça, ali na Central, eu deixei da minha consulta e fui. Dia 5 de outubro de 2022, que o pastor R.A. Soares esteve lá. O missionário R.A. Soares começou a orar e perguntou quem tinha dor na perna. Missionário, eu consegui levantar o joelho, eu não conseguia. Quem levantou agora? Levanta a mão. A senhora não levantava? O que tinha aí? Como é que você estava andando com esse joelho? Eu andava assim. Assim? É. Então vem aqui no corredor vem aqui no corredor. Vai andando, Deus está liberando agora, vai andando. Agora a unção está sobre a senhora, já está começando, tá vendo? Agora vira para cá. Isso, sai da frente, obreiro, sai da frente. Corre, irmã, corre. O ônibus vai sair agora, pronto. Oh, glória a Deus. Conseguiu? Estralou. Agora vai para aqui, vai de novo aqui agora. Vai aqui, isso. Vem para cá, obreiro, vem para cá que vai correr, vai atropelar. Ô, cama, vai te atropelar. Atropela esse caminho que não pode estar aí não, irmão. Isso, vem. Oh, glória a Deus. E ele pegou e falou pra mim assim, corre pra você pegar o ônibus. Eu falei assim, como é que ele sabe que eu vou pegar o ônibus? Hoje eu caminho correndo, eu corro, eu ando. As meninas falam assim, a minha neta fala assim, olha, pô, eu quero ter a força, a garra que eu vou ter, porque eu levanto 6 horas, vou andando a pé para ir pro serviço, eu trabalho terça e sexta. Eu faço tudo. Graças a Deus não tem dor na perna e nem dor no ombro. Hoje ela tá muito bem do braço, graças a Deus, do joelho também. Ela voltou a ser ativa da forma que ela era antes. Meu joelho tá uma benção agora. Jesus me curou, tô curada, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe. Você viu que testemunho bonito? Que coisa bonita, pode acontecer na sua vida também. Claro, se você crê, usar da fé em nome de Jesus Cristo. Usa da fé. Meu irmão, crê no poder de Deus. Eu tenho certeza que o poder de Deus vai operar no seu casamento. Pastor, eu estou com os filhos na rebeldia. Meu casamento está por um fio. O que te falta é referência em Deus. O que te falta é a bússola que faz agora a sua família ser uma bênção. Pastor, a bússola é a palavra de Deus. É a palavra de Deus e as pessoas brincam com isso. Não brinca não, meu irmão. Você vai observar que hoje uma família agora estruturada, que se conserva, foi piada. No carnaval virou piada. Você sabe disso. Mas realmente nós somos pessoas conservadas. Conservadas na palavra de Deus. A Bíblia fala lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18.
A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. É isso que o nosso Deus, meu irmão, Ele tem para a nossa vida em nome de Jesus, tá bom? Você vai ficar agora com o Missionário Responde. Vamos lá. Pode ter tudo que ele quiser, mas se ele quer obedecer a Deus, está Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma no seu amor com que vos ameis uns aos outros. Ter o cartão de crédito não significa que você está devendo, não. Você compra e tem o dia do vencimento. Naquele dia do vencimento você tem que pagar. Aí se você atrasar, os juros são altíssimos e vai comer toda a sua gordura, até o investimento que você pode fazer na obra de Deus. Não posso, que eu estou pagando tanto juro, eu me encalacrei nesses problemas e vai ficar encalacrado mesmo. É preciso obedecer a Deus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Foi à noite, quando fui dormir. Mas do dia 31 para o dia 1º, quando eu cheguei, eu vim aqui, né, para a vigília. De circulação. Senti, não dormi à noite. Coceira na perna. Coceira, muita mas coceira. Quem estava mesmo. Sexta-feira, sabe o que eu estou falando? Sexta-feira, quem estava sexta... Mas eu estou bem, graças a Deus. Lembra que eu falei de uma pessoa assim? E desde sexta-feira eu estou orando pela senhora. Amém. Deus desde sexta-feira, bom. então, mas essa coceira... E não conseguia dormir e agora está sem nada. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Obrigado. Glória a Deus, em nome de Jesus. O que Deus fez, serva de Deus? Bom dia. Um livramento, pastor, essa semana. Conta a benção. Eu fui no shopping e eu fui na escada rolante. Uhum. Assim que eu subi na escada, no primeiro batente, eu estou com muita crise de labirintite, mas Jesus já está trabalhando nessa causa. Glória a Deus. Eu creio. Então, assim que eu pisei na primeiro batente da escada para descer, sim, fez assim, tchum! Aí eu não vi mais nada. Eu só sei que Jesus segurou na minha mão e eu não soltei aqui. A minha sensação era de que eu ia caindo. Sim, é perigoso. Né? Aí então a minha filha no terceiro, quando ela olhou que viu que eu não estava bem, ela subiu e me agarrou logo. Então, tenho certeza que ali... Se eu não tivesse visto, Jesus não tivesse comigo ali, não estava contando a história hoje. Porque caí na escada rolante ali e pronto. Vamos aplaudir Jesus. Deus deu o livramento. Com certeza. Muito obrigada, Jesus. Esse Jesus é lindo. A bênção de Deus aí. A paz do Senhor, igreja. A minha bênção é triste, mas esse fim de ano eu perdi um irmão. Estava muito angustiada, eu não queria ficar nem em casa, acredita? Perdi meu pai, para trás perdi meu pai e minha mãe, mas era aquele conforto, sabe? Eu confortava as outras pessoas. E dessa vez também eu confortava uma irmã minha, que ela fica muito desesperada, ela não sabe reagir muito no negócio de morte. E eu sou dessas que eu uso a palavra de Deus, dou aqueles, mesmo sentindo aquela tristeza, aquela coisa, angústia, coisa ruim, mas eu enfrento, sabe? Aquele negócio. Mas cheguei em casa, passei uns 3 dias depois do enterro dele, fiquei com aquela angústia, assim, Senhor, o que é isso, pelo amor de Deus? Eu sei que é luto, né? Deve ser luto, mas vai passar, Senhor, não aceito isso, eu não aceito. E graças a Deus, com a palavra de hoje, completou, graças a Deus, isso saiu já. Essa tristeza saiu. A lembrança dele vai ficar assim, porque meu irmão caçula, eu amo meus irmãos.
Então, mas essa tristeza, a partir de agora, sai. Eu creio que o Senhor tirou isso. Isso, glória, vamos à palavra de Jesus bem forte. Olha, o Jeremias foi poupado por ordem de Nabucodonosor. O capitão Nabuzaradão, quando viu isso, ele simplesmente diz assim, Jeremias 40, versículo 1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá. Quando o tomou, estando ele atado em cadeias no meio de todos do cativeiro de Jerusalém e de Judá. Os soldados amarraram eles, um corrente, ele foi amarrado. Aí ele tomou, libertou, que foram levados para o cativeiro. Então, Jeremias foi livre porque Deus havia pronunciado o mal. Ele pronunciou e depois Nabucodonosor disse, pode liberar. Nabuzaradão o liberou. Seja fiel a Deus, você vai ser liberado, ainda que haja um erro contra a sua pessoa. Vamos orar agora? Pai, obrigado. Nós podemos até momentaneamente sermos acorrentados, mas as correntes não vão continuar, vão quebrar. Nós estamos livres porque te amamos. Em nome de Jesus você está abençoado. Amém. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. 986757493. É o telefone para você mandar a sua oração, o seu pedido, né? O seu pedido de oração. Você mandar ali, pastor, essa fotografia. O senhor vai colocar no altar? Exatamente. Coloque imagens, pessoal, do altar. O momento que nós estamos orando, clamando a Deus em prol da família das pessoas. Exatamente. Nesse lugar de adoração, nesse lugar de busca da presença de Deus, que nós vamos colocar a fotografia da sua família. Isso mesmo. É no altar de Deus que nós vamos clamar salvação, transformação, meu irmão, restauração. Pode ter certeza que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus Cristo, tá? Quais são os horários, pastor? Tem o primeiro horário agora, daqui a pouco, 7 horas da manhã, depois em seguida 9 da manhã, 3 da tarde, depois às 19 horas, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá bom? Você vai ficar agora com a mensagem que eu ministrei nesse altar e foi uma bênção de Deus e vai ser uma bênção na sua vida também. Vamos lá. Mais ou menos, tá? Nós dependemos muito hoje, você está tudo no celular, mas se tirar teu celular, estou falando não é nem uma semana não, um dia. Tem gente que já começa já... Aí acaba a unha já não tem mais unha, agora vai comer os dedos. Eu acho que... Deixa eu falar uma coisa para você. Vocês iam... ia tirar o celular, às vezes tem que fazer um jejunzinho, viu? Ia te ajudar bastante. Você ia ver o mundo como é que é. Né? Sim ou não? Você ia levantar um pouquinho a cabeça. Porque nós queremos tudo rápido. E às vezes você até ouve ver vídeos de pregadores da palavra de Deus. Não, pastor, eu gosto de ver coisas que edificam. Ótimo. Mas eu digo uma coisa, pessoal. Eu falo essa frase aqui, eu já estou há 9 meses, eu falo essa frase quase todo culto. Se possível, eu vou falar sempre. A sua comunhão com Deus é insubstituível. Entendeu ou não? Uma coisa é quando alguém manda recado para você. Outra coisa é quando Deus fala diretamente contigo. E você ouve a voz do Pai. Até aqui tudo bem?
ouve a voz do Pai. Então você só consegue identificar a voz de Deus quando você ouve ela diariamente. Todo dia. Todo dia. Outra coisa para você identificar a voz de Deus. Deus nunca vai falar com você se Ele não confirmar na palavra. Você ouviu o que eu falei ou não? Deus nunca vai falar para você algo se Ele não confirmar algo, um versículo, uma confirmação na palavra, Ele vai te dar. Ele vai te dar um direcionamento bíblico. Porque é assim que você reconhece a voz de Deus. O nosso Deus, Ele vai confirmar, não em outro lugar, na palavra dEle. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Coloca, por favor, amigo, em nome de Jesus. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Pronto. Olha aqui, pastor. Isso aqui, claro que isso aqui é o povo recebendo aí a ordenança no Velho Testamento. Mas tudo que Deus falar ao seu coração está guardado, está na palavra dele, você vai ter uma confirmação. O nosso Deus, ele não é um Deus de confusão, ele já declarou isso na palavra. Sim ou não? Ele não traz confusão. O nosso Deus, ele é muito claro nas coisas. Ele deixa muito claro a vontade dele, em nome de Jesus. E outra coisa também, Deus, ele usa sinais. Nosso Deus é Deus de sinais. Sim ou não? Posso falar algo para você? Ele vai mostrar sinais para você. Se você pedir a Deus, Ele mostra. Se você falar com Deus, Ele vai falar na palavra um versículo, um sinal, um sonho. Deus fala isso para o nome do pastor? Deus fala em sonho? Claro, eu não duvido. Deus fala em sonho. Claro que tem gente que comeu muito tarde a feijoada e começa uma sonhação, como diz o outro. Mas Deus fala, eu fico atento com isso. Pastor, Deus fala através de profecia. Deus, entenda, profecia, se eu estou falando da palavra, onde é que está a profecia? Onde é que está? Aqui, a palavra. Não entra, meu irmão, por isso que eu vou repetir de novo. A sua comunhão com Deus é insubstituível. Se você tem essa aproximação com Deus em servir a Ele, Ele vai te revelar aqui, na santa palavra de quem? De Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19. Coloca, amigo, por favor. Se quiserdes e ouvides, comereis o bem desta. E quando você ouve a palavra de Deus, os milagres começam a acontecer. Algo poderoso começa a acontecer. Eu vou ler uma história que vocês conhecem bem, lá em Marcos 7, versículo 31. Coloca aí, amigo, por favor. Quando os seus ouvidos são abertos, vai acontecer coisas grandes agora. Você vai começar a servir a Deus agora com a sua boca. Quem entendeu? Isso é poderoso. E aí, meu irmão, você começa a ser o sal da terra, a luz do mundo. Amém? Ouvir, ser sensível à voz de Deus. Tem que ser sensível. Você vai buscar essa sensibilidade. Deus mostra. Quantas vezes eu pedi sinais a Deus e Deus foi fiel. Comigo acontece muito também com sinais. Se eu estou andando na rua, ontem, vou dar um exemplo, ontem, com as minhas filhas, despertou para falar sobre esse assunto. Quando elas me ouviram no meio da multidão, a barulhada terrível, elas conseguiram me ouvir. Então, eu estou sempre atento aos sinais que Deus, Ele me deu. Exemplo da minha esposa. Senhor Jesus, eu oro agora, quando Deus despertou para casar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu entro na Tua presença, Senhor. Meu Pai, mostra. Meu Deus, me direciona. Eu quero casar com a mulher de Deus que ame mais o Senhor do que a mim. Que sirva o Senhor, que ame a obra do Senhor.
Aí, num certo dia, tá uma moça vindo, caminhando, voltando ali, quem conhece Brasília, voltando do Conjunto Nacional, foi evangelizar uma pessoa que estava a ponto de se jogar ali. E para honra e glória ela conseguiu trazer o rapaz, tirar aquela vida que Satanás estava tentando ceifar. E aí, com muita alegria, essa moça conta esse testemunho. Eu falei, Jesus, o Senhor está sinalizando. Amém ou não? E é assim. Pediu sinal a Deus, Deus mostra. Pediu, meu irmão, falou, Deus, começa a agora me direcionar. O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Isso é servir a Deus, ter sensibilidade à voz de Deus. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu já até contei isso aqui para vocês. De sair, arrumar as coisas para viajar. Colocar as crianças, minhas filhas eram pequenas no tempo, coloquei elas no bebê conforto, amarreira de madrugada, gostava de viajar, 3, 4 horas da manhã para chegar no lugar cedo, e aí vê tudo, arrumou tudo. E aí entrou no carro, todo mundo dentro do carro, na hora de dar ignição, coração apertar. Vamos descer todo mundo. Mas por que, amor? Porque a gente não vai agora. Mas por quê? Deus está falando algo com você? Tá, então pode descer. Outra coisa que há concordância. A esposa, quando olha para o marido que tem sensibilidade, na hora ela vai obedecer. Sim ou não? Bora, deixa tudo aí. Outra hora a gente vai mais tarde. E a gente foi mais tarde. Não perdeu absolutamente? Só ganhou obedecendo a voz de quem? Deus deu um livramento que às vezes a gente nem entende, nem sabe. Aí você passa na estrada e você vê carro tombado. É ou não é verdade? Coisa que aconteceu. E aí você olha e fala assim, quietinho, não fala nada. Aí você entende, peraí. Deus está aí. Deus trouxe livramento. Deus tirou você de uma situação complicada, difícil. Já aconteceu com você algo parecido? Quem já? É Deus, irmão. Tem que ser sensível à voz de Deus. Abra lá em Marcos capítulo 7, versículo 31, a Bíblia fala assim, E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogava-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Então, as pessoas têm uma mania de direcionar até o poder de Deus, como Deus ele vai agir. Mas só que o nosso Senhor Jesus fez totalmente diferente aqui. Coloque a mão sobre ele. Aí Jesus fez assim. A Bíblia fala assim. E tirando a parte de entre a multidão. E olha, isso aqui fala muito comigo. Você tem que, para Deus falar contigo, para Deus ter um relacionamento contigo, você tem que sair da multidão. Existem muitas vozes. Para uma comunicação mais clara, para fácil entendimento, às vezes você tem que sair do quê? Da multidão, se afastar um pouco, para entender a voz do Senhor Jesus. Talvez você está, pessoal, no meio da multidão de várias vozes. A voz, meu irmão, da dívida, do problema, de situações complicadas. A voz do mundo, que não para de falar, sim ou não? Não para de falar. Por isso que eu estou falando que você tem que se afastar um pouquinho do celular, porque às vezes você vê muitas vozes. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. Muitas vozes, muito assunto, a mente fica acelerada, é muita coisa. Então o que você tem que fazer? Peraí, eu vou me retirar para viver um milagre na minha vida. Eu vou me retirar um pouco para ouvir uma só voz, uma direção. E eu volto a repetir nessa reunião, a sua comunhão com Deus é insubstituível. E aí Deus fala comigo, eu quero ouvir sua voz. E a Bíblia fala assim, e tirando a parte, dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos
e cuspindo tocou-lhe na língua. Meu Deus, se a moda pega, para curar. Não, estou perguntando para você, se a moda pega. Pessoal, vem cá, quem está surdo aí. Deus me livre, que nojo. Mas foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Vem aqui, porque no meio da multidão essas pessoas não vão entender. Sim ou não? A maioria não vai entender. As coisas da fé, a maioria não. Então, vem cá. Colocou o dedo no ouvido dele. Cuspiu, tocou na língua dele. E o milagre aconteceu. Claro, o milagre acontece quando você obedece imediatamente e completamente sem questionar. Você ouviu o que eu falei ou não? A Bíblia diz no versículo 34: e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, o que, pessoal? Afatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Aleluia. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o que, pessoal? É desse jeito, né? Irmão, não fala para ninguém. Ih, meu irmão, já foi. Né? Sim ou não? Não fala para ninguém. Versículo 37. E admirando-se de sobremaneira diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Mas quando você tem um encontro com Deus, quando Deus toca na tua língua, agora trazendo para a revelação que o nosso Deus tem para nós, quando você ouve, sai de perto da multidão e dá só atenção para o direcionamento de Cristo, não só você entende a voz dele, mas agora você fala perfeitamente. Falar perfeitamente é falar de acordo com a palavra. Mas falar de acordo com a palavra é entender também que as suas palavras, você vai ter uma grande responsabilidade agora com elas. Amém? Primeiro é Provérbios capítulo 18, versículo 21. Vocês conhecem muito bem esse versículo e vale muito a pena ler com vocês. A morte e a vida estão no poder da... Vamos de novo. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que o que, pessoal? E aquele que a ama comerá do seu? Comerá do seu. Irmão, dá um temor enorme em meu coração. Sabendo agora, lendo, ouvindo a palavra de Deus, servindo a Deus, tendo sensibilidade à voz de Deus, eu vou ter agora um compromisso e um cuidado enorme com aquilo que sai da minha boca. Porque todo mundo aqui sabe, e você sabe muito bem do peso que é as palavras, o que elas têm, o resultado que ela traz para a sua vida. E às vezes sem o temor devido, o temor devido, o cuidado devido, nós falamos assim, soltamos as palavras. E esquecemos que isso aí é como semente plantada. E tudo que joga nessa terra aqui, meu irmão, principalmente a nossa terra, né? Nasce ou não nasce? Mateus capítulo 12, versículo 36, a Bíblia diz assim, ó: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra o quê? Inútil. Aqui está escrito inútil. Eu não sei se está na mesma versão. Inútil que proferiram. Aí também está assim? Vamos ler então aí, ó. Vamos lá. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, é muito importante, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Ociosa, precipitada. Aqui, eu gostei dessa versão, inútil. E olha, pessoal, palavras inúteis saem da boca de gente que deixou de servir a quem? A
a Deus. Por um breve momento você deixou de servir a Deus. E aí vem palavra inútil. E você começa, meu irmão, pastor, por que está dando errado? E olha, pessoal, tem uma turma que dispara a falar besteira, não tem filtro nenhum. E faz a obra. Faz a obra. E a pessoa às vezes não tem noção. Rapaz, você está levando agora. Aí eu digo, essa palavra é para mim, é para o pastor, é para o obreiro. Você faz a obra de Deus. Você é um representante, você é servo de Deus. E o diabo, ele quer mesmo que saia palavras inúteis da sua boca para sujar, é ou não é verdade? Sim ou não? Para escandalizar a obra de Deus, as coisas do Senhor. Cuidado, irmão. Você tem uma grande responsabilidade. Olha lá, ó. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falaram. Não tem pessoa que fala assim, deixa eu comentar um negócio, deixa eu falar aqui um negócio. Ai, é porque eu não aguento, eu gosto de conversar. Já ouviu pessoa assim? Eu gosto tanto de conversar. Vamos conversar? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Na hora que você sentar, conversar com alguém, você vigia naquilo que você fala. Eu observo e tem pessoas que, para amadurecer, sabe? Crescer. Você vai amadurecer muito se você vigiar no que você fala. Com quem você fala. Da maneira que você fala. Você é um servo de Deus. Você é um servo de Deus. Então, pastor, eu gosto de conversar. É as coisas do alto? Sim ou não? É para crescer? É para edificar? Mas se for, meu irmão, só para encher. Sim ou não? Só para encher coisa que não é para encher. Versículo 37. Porque suas palavras, vocês serão... Por suas palavras, vocês serão o quê? E por elas serão o quê? A palavra é muito forte aqui. Falando de condenação, não é brincadeira essa palavra. Condenação. Então, muito cuidado agora. Traz um temor a Deus. Eu sirvo a Deus também, ouvindo, identificando, tendo temor à voz, tendo sensibilidade e também com as minhas palavras. Provérbios 15, versículo 4. A língua benigna é a árvore da vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Né? Mateus capítulo 26, versículo 73. Vamos ler. Esse aqui eu vou ler o contexto. Vou ler só o versículo, mas o contexto. E você vai ser identificado com as palavras que saem da sua boca. Você vê que Pedro andava com o Senhor Jesus, Pedro comia, viu os milagres. Quando Jesus foi preso e ele foi sentar na roda dos escarnecedores, a maneira que ele falava denunciou ele. Quer ver? E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. A maneira que você fala denuncia quem você anda. Pessoal, eu quero falar todo dia com Deus. Amém? Já aconteceu com você de alguém te aproximar de você e falar assim, as pessoas costumam dizer assim, você é evangélico? Você serve a Deus? Porque a maneira que você fala não tem como negar. Você é uma pessoa da fé. Não é pelas vestes. Sim ou não? Não é pelas vestes. É pelo um comportamento. As pessoas falam assim, não, você é diferente. Você é diferente. Você tem uma postura diferente dos demais. Mas é porque você anda com quem? Você anda com Deus. Anda com Deus, meu irmão. Em nome de Jesus. E aí vamos orar daqui a pouco, mas Salmos 45, versículo 1 diz assim, o meu coração ferve com palavras boas. Vamos de novo? O meu coração ferve com palavras.
Falo o que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Olha como é que tem que ter sua língua. O seu coração tem que estar cheio de coisa boa. Porque a boca só fala que o coração está o quê? Cheio. Então, o resultado da sua comunhão com Deus é um coração cheio de coisas boas. Um servo e serva de Deus só fala coisa boa. Sim ou não? Só determina coisa boa. Meu irmão, até quando é algo para chamar atenção, para repreender, é bom também. Porque tá de acordo com a palavra. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Glória a Deus, vamos para a oração. E essa oração vai ser poderosa. Vai te abençoar muito. Você crê nisso? Nesta manhã, Deus vai curar, libertar, transformar e salvar a sua vida. Vamos para a oração. Pai, poder de Deus, eu uno a minha fé com essa pessoa, meu Deus, que está agora assistindo e unindo a fé com a minha e crendo que o teu poder, meu Deus, realmente cura e liberta. Meu Pai, vai passando na vida dessa pessoa, meu Pai que está sofrendo com refluxo, esse homem, meu Deus, meu Pai que está sofrendo, meu Deus, com dores na lombar, dores na coluna, os ombros, os braços dói, meu Pai, essa pessoa não tem o movimento, meu Deus, completo das mãos, e o teu poder tem, meu Pai, pode curar, pode libertar. E eu uso agora a autoridade do teu nome, e eu digo agora toda enfermidade, bata em retirada, sai da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu declaro essa pessoa livre, declaro essa pessoa, meu Pai, tocada, abençoada, fortalecida com teu santo poder. E quem crê, diga amém, e graças a Deus, beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu te espero daqui a pouco, às 7 horas da manhã. Meu irmão, nós vamos colocar nossa família no altar de Deus. Prepara a fotografia, uma folha de A4, coloca aí a fotografia dos seus familiares, dos seus entes queridos e traz para o altar. Nós vamos contar muitos testemunhos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, eu sou um patrocinador do Show da Fé. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pastor, eu não sou. Então eles vão colocar aqui agora o QR Code. Pastor, eu desejo. Deus tocou no meu coração para ser um patrocinador do Show da Fé. Através do Show da Fé, pessoal, mais de 191 países são alcançados pela palavra de Deus. Isso mesmo, através do ministério do missionário R.R. Soares. Pastor, eu quero me tornar um patrocinador. Então eles vão colocar aqui agora o QR Code. Você vai apontar o seu celular. Você vai, em nome de Jesus, se inscrever como patrocinador. Pastor, eu não quero. Não, mas se você não foi chamado, não precisa. Tem pessoas que foram chamadas, até sabem o valor que vai ofertar. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia abundantemente em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra.
Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé. Faça parte dessa missão.